Cada tarde, ela saía do depósito com caixas vazias nos braços. Todos juravam que era uma ladra até que um milionário decidiu segui-la em silêncio. E o que ele descobriu ao final daquele caminho o fez desabar chorando em plena rua. Detenham-na. Essa mulher está levando algo do depósito. O grito de Ricardo Barreto cortou o ar do pátio de cargas como um chicote. Mariela Ramos congelou a 3 passos do portão de saída, com uma caixa de papelão apertada contra o peito e os nós dos dedos brancos de tanto segurá-la. Não virou imediatamente. Fechou os olhos um instante, respirou fundo e só então girou o rosto para o homem que se aproximava como um touro ferido, suando, apontando-a com o polegar da mão direita. Os colegas que estavam montando pedidos nos corredores dos armazéns Horizonte Sul começaram a sair um a um, atraídos pelo alvoroço, alguns com tintas e fitas adesivas ainda nas mãos, outros deixando os scanners sobre as prateleiras. A rotina do fim de jornada havia sido quebrada e nada entretém mais a gente entediada do que uma vergonha pública. Senhora Ramos, abra essa caixa agora mesmo, ordenou Ricardo, plantando-se na frente dela com os braços cruzados sobre a barriga. Os roubos neste depósito vão acabar hoje, e a senhora será o exemplo para todos os que aqui dentro se acham muito espertos. Mariela não respondeu. Abaixou o olhar para o chão empoeirado. Apertou os lábios até deixá-los quase brancos. Um pequeno grupo de trabalhadores já formava um semicírculo em volta deles. Alguns sacavam disfarçadamente os celulares. Está surda, mulher? Eu disse para abrir essa caixa, repetiu Ricardo, um tom mais alto. Ou abre aí mesmo, na frente de todo mundo, ou chamo a segurança e a entrego algemada aos agentes da rua. A senhora escolhe. As mãos de Mariela tremeram ligeiramente, não por medo, mas por raiva contida, pelo peso de tantas tardes, suportando comentários, olhares tortos, sussurros às suas costas. Mas desta vez ele havia ido longe demais. Desta vez havia palco, havia plateia, havia câmeras. Respirou fundo, deu um passo em direção a um banco de metal enferrujado que estava junto ao portão. Colocou o papelão com delicadeza, como se dentro houvesse porcelanas antigas. Levantou as abas uma a uma e afastou-se um passo, deixando que todos vissem o que havia dentro. Nada, a embalagem estava completamente vazia. Um burburinho percorreu o círculo de testemunhas. Alguém soltou uma risada nervosa, outro assobiou com zombaria. Ricardo Barreto inclinou-se sobre o papelão, passou a mão pelo fundo como se esperasse encontrar um compartimento secreto. Virou-o, sacudiu-o, olhou-o contra a luz do entardecer. Nada, absolutamente nada. E isso o que significa? Rosnou ele, levantando o olhar para ela com o senho contraído. O que pretende, Ramos? Me fazer passar ridículo diante dos meus funcionários? Acha que isso é um jogo? Eu não pretendo nada, Sr. Barreto, respondeu ela finalmente com uma voz tão calma que parecia saída de outra realidade. O senhor foi quem me parou. O senhor foi quem gritou. Eu somente estou saindo da minha jornada como faço todos os dias. Com uma caixa vazia, corrigiu ela, que a empresa ia jogar no lixo ao final do dia. Faço isso há muito tempo, com permissão do encarregado anterior. Nunca foi um problema para ninguém. Pois comigo é um problema, vociferou Ricardo. Endireitando-se, virou-se para os trabalhadores reunidos. Todo mundo escute. Desde este momento fica proibido que qualquer funcionário tire papelões, materiais, sacolas ou qualquer coisa deste armazém, mesmo que seja lixo. Me entenderam? Aqui não se dá nada, nada. O silêncio que se seguiu foi incômodo. Alguns baixaram o olhar, outros assentiram com a cabeça. Ninguém se atreveu a defender Mariela. Ninguém. O que nenhum dos presentes sabia era que, parado a uns 30 metros do portão, recém-descido de uma caminhonete blindada, Fernando Camargo Monteiro havia observado toda a cena em silêncio. Ele havia chegado ao depósito sem avisar, como fazia sempre que queria saber a verdade de como funcionava alguma de suas empresas. Inspeções surpresa, sem protocolos, sem comitê de recepção, sem fotógrafos. O dono do grupo Camargo Logística tinha o costume de entrar pela porta dos funcionários, não pela porta executiva. Dizia que um empresário que somente conhece sua gente, através de relatórios, termina administrando fantasmas. Aquela tarde, Fernando havia chegado com a intenção de percorrer os corredores, falar com 3 ou 4 operários aleatórios
e retornar ao seu escritório antes do anoitecer. Não esperava encontrar aquela cena ao pé do portão de saída. Manteve-se afastado com as mãos metidas nos bolsos do terno formal, observando, escutando, gravando cada detalhe na memória. Era um homem alto, de ombros largos, com o cabelo penteado para trás e uma expressão que sempre parecia ocupada calculando algo. Seus olhos, no entanto, tinham naquele momento uma intensidade distinta, porque não conseguia desviar-los dela, da mulher da caixa vazia, da maneira como ela mantinha os ombros retos apesar da humilhação, de como suas mãos, embora tremessem, não soltavam a dignidade, de como respondia sem gritar, sem implorar, sem se justificar demais. Havia algo naquela mulher que não se encaixava na cena, algo que Fernando não conseguia identificar ainda, mas que mexia com algo dentro do peito dele, uma espécie de eco distante, como quando se escuta uma canção que um juraria não conhecer, mas o corpo a lembra de algum lugar. "Senhor Barreto, posso me retirar já?" perguntou Mariela, fechando as abas do papelão e recolhendo-o novamente entre os braços. "A jornada terminou há muito tempo. Tenho compromissos." "Compromissos?" riu Ricardo com aquela risada curta e azeda de quem desfruta do poder pequeno. "A senhora tem compromissos?" "Qual senhora?" "Encontrar outro depósito para levar papelões." Alguns trabalhadores riram, outros desviaram o olhar, desconfortáveis. Foi então que Mariela fez algo que ninguém esperava. Levantou o olhar, cravou direto nos olhos de Ricardo Barreto e falou com uma clareza que gelou o pátio inteiro. "O senhor pode me revistar 1000 vezes, senhor. Pode quebrar cada caixa que sair dos meus braços. Pode pedir aos colegas que gravem vídeos e os passem pelo bairro inteiro. Pode fazer o que quiser com o meu nome, mas jamais vai encontrar nas minhas mãos o que o senhor está procurando, porque o que eu levo daqui não cabe em nenhum papelão, e ainda que eu quisesse lhe mostrar, o senhor não teria olhos para ver." O silêncio que se seguiu foi denso, pegajoso, desses silêncios que ficam pendurados no ar durante vários segundos antes que alguém tenha a coragem de rompê-los. Ricardo abriu a boca para contestar, fechou-a, voltou a abri-la, nada saiu. Seu rosto havia avermelhado até as orelhas, e os vincos do seu pescoço vibravam com uma raiva que não conseguia traduzir em palavras. "Lúcia Costa!" gritou então, buscando refúgio na autoridade de alguém de mais alto escalão. "Que venha imediatamente a chefe de recursos humanos. Essa mulher vai se apresentar amanhã, na primeira hora, para uma audiência disciplinar. Já veremos se ela fica tão bonita diante do Tribunal Trabalhista." Uma das colegas correu para o edifício administrativo. Mariela não se moveu. Ficou ali de pé com a embalagem entre os braços, esperando. Era como se já tivesse vivido 1000 vezes aquela mesma cena em sua cabeça e se preparasse para todas as variantes possíveis. Lúcia Costa chegou caminhando apressada com um tablet eletrônico sob o braço e o senho franzido. Era uma mulher estrita, de movimentos seguros, que havia construído sua carreira dentro da empresa à base de regras e assinaturas. Não se deixava impressionar facilmente, mas quando viu a cena, quando viu Ricardo bufando como uma panela de pressão e Mariela segurando o papelão com aquela quietude irritante, algo em sua expressão mudou por um instante. Uma sombra, uma dúvida. Ela conhecia a senhora Ramos, sabia que não faltava nunca, que não adoecia, que não reclamava. "O que está acontecendo aqui, senhor Barreto?" perguntou com voz firme. Ricardo fez o relato, exagerou os detalhes, adicionou nuances que nunca haviam ocorrido. Falou de roubo sistemático, de falta de respeito, de má influência para os outros funcionários. Mariela não o interrompeu nem uma única vez. Apenas baixou o olhar para o papelão entre seus braços, como se falasse em silêncio com alguém que estivesse dentro. Quando Ricardo terminou, Lúcia pediu para ver a caixa. Mariela a entregou sem resistência. A chefe de recursos humanos a revisou com cuidado, inclinou-a, sacudiu-a, apalpou-a por dentro, vazia. "Senhor Barreto", disse Lúcia, devolvendo a embalagem a Mariela, "aqui não há nenhum roubo. Se o senhor quiser formalizar uma queixa, tem que fazer-lo por escrito e com provas concretas, não com suspeitas. Mas, senhora Costa, e vou lhe recordar algo mais", continuou ela, subindo apenas o tom. "O protocolo da empresa proíbe revistas públicas a funcionários. Se existe uma suspeita,
O trabalhador é convocado em particular com um representante da área administrativa presente. O que o senhor acaba de fazer diante de todos estes colegas será incluído no meu relatório, mas não no dela, no seu. Alguns trabalhadores trocaram olhares, outros assentiram discretamente. Ricardo ficou boquiaberto. Não esperava aquilo. Senhora Ramos, pode se retirar, indicou Lúcia, virando-se para Mariela com um gesto profissional. Lamento este incidente. Já falaremos depois com mais calma. Mariela assentiu apenas com a cabeça. Não sorriu, não agradeceu, simplesmente ajeitou melhor o papelão entre os braços, alisou o cabelo preso e caminhou para o portão sem voltar a olhar para ninguém. Seus passos ecoaram firmes sobre o piso de cimento. Quando passou ao lado do lugar onde Fernando observava ainda em silêncio, ela não o notou. Não soube que o dono de toda aquela empresa acabava de presenciar a cena completa. Não soube que, a partir daquele momento, sua vida ia dar uma guinada que não podia nem sequer imaginar. Fernando a seguiu com o olhar até que ela saiu pelo portão. Depois permaneceu imóvel alguns segundos mais processando, até que se virou para seu motorista, Arthur Santos, que esperava discretamente a poucos metros. Arthur, sim, senhor. Quero saber aonde vai essa senhora. Como disse, senhor. Essa senhora, a da caixa vazia. Quero saber aonde ela vai depois de sair do depósito. Todos os dias. Todos. Quero saber hoje mesmo. O motorista hesitou um instante. Havia visto Fernando Camargo tomar muitas decisões estranhas ao longo dos anos de servi-lo, mas aquele brilho em seus olhos era novo. Não era o brilho do empresário. Era o brilho de um homem que acabava de ver um fantasma e ainda não o sabia. Mariela caminhou 3 quarteirões até a parada do ônibus com o papelão equilibrado entre os braços. Subiu com ele como se levasse algo frágil. Sentou-se em um assento ao fundo, junto à janela. Apoiou a testa no vidro e deixou que os edifícios passassem borrados em frente aos seus olhos. Ninguém naquele ônibus imaginou o que ela carregava dentro do peito. O ônibus atravessou a zona comercial, cruzou a ponte sobre o rio, entrou em bairros mais humildes. As ruas largas deram lugar a vielas, o asfalto aos paralelepípedos, os paralelepípedos à terra batida. Mariela desceu em uma parada sem teto ao final da linha em um setor conhecido como São Rafael dos Pinheiros, um bairro onde as pessoas se cumprimentavam pelo nome e os cachorros dormiam no meio das ruas. Atrás dela, a mais de 100 metros de distância, um carro escuro e discreto avançava devagar. Dentro, Fernando Camargo apertava os punhos sobre os joelhos. Reconhecia o endereço, reconhecia o ar, reconhecia o cheiro de lenha queimada misturado com pão de queijo quentinho, mas não queria admitir ainda. Mariela caminhou por um trilho de terra entre casas de tijolo aparente e cercas de madeira retorcida. Algumas crianças brincavam com uma bola murcha. Uma senhora mais velha varria a frente de sua casa. Todos cumprimentavam Mariela pelo nome. Sorriam para ela, ofereciam água. Ela cumprimentava de volta com uma ternura que parecia outra pessoa, completamente distinta daquela mulher silenciosa do depósito. Dona Mariela, já chegou, gritou um menino pequeno correndo para abraçá-la. Ela se agachou, acariciou a cabeça dele, pôs o papelão vazio entre as mãos, como se lhe entregasse um presente. O menino riu com a boca aberta de dentes pequeninos e tortos, e saiu correndo para o fundo do trilho com a embalagem em cima da cabeça, gritando: "Chegaram as caixas! Chegaram as caixas!" Fernando parou o carro ao lado da rua. Desceu. Caminhou a pé os últimos metros, ocultando-se atrás de um poste de luz enferrujado. Tinha o coração acelerado. Algo muito dentro lhe dizia que já conhecia aquele caminho, que seus pés haviam pisado aquela mesma terra antes, muito antes, quando ainda não sabia o que era o dinheiro, nem a traição, nem o esquecimento. Dobrou a esquina e o viu. Ao final do trilho, rodeada por uma cerca de madeira remendada, erguia-se uma construção humilde, paredes de bloco pintadas de um tom que o sol havia desbotado, um telhado de chapas metálicas com remendos, um portão largo aberto, por onde entravam e saíam mulheres com sacolas e crianças correndo. Sobre o portão, uma tábua de madeira gasta com letras talhadas à mão. Fernando estreitou os olhos para ler. A Casinha da Luz, fundada por Dona Aurora Santos. As pernas de Fernando Camargo fraquejaram. Um peso invisível caiu sobre seu peito. O ar lhe faltou de repente,
Deu um passo para trás buscando apoio na parede de uma casa próxima. Sua mão esquerda agarrou o tijolo. A direita subiu tremendo até a boca. Aquele nome gravado na madeira, aquele nome que fazia quase toda uma vida ele havia enterrado junto com as lembranças de uma infância que ninguém nunca soube que havia existido. Aurora Santos, a mulher que o havia salvado quando era apenas um menino muito pequeno. A mulher que havia acolhido sua mãe moribunda em um refúgio perdido no meio da lama. A mulher cujo nome ele havia prometido honrar e a quem jamais, em tantos anos de sucesso e de fortuna, havia voltado a procurar. Não pode ser, sussurrou. Sua voz saiu rasgada, quase inaudível. Os olhos se encheram de lágrimas sem aviso prévio. Não pode ser o mesmo lugar. E enquanto seu olhar percorria a fachada daquela casinha humilde, Fernando Camargo, o dono do Grupo Camargo Logística, o homem mais temido nas reuniões de diretoria de 3 países, sentiu pela primeira vez em décadas que alguém lhe passava a mão fria na nuca, a mão do seu passado, e uma verdade que ele levava enterrada desde que aprendeu a andar, estava a ponto de golpeá-lo na cara com a força de tudo o que um dia se negou a recordar. Fernando Camargo não conseguia se mover da parede de tijolo onde havia se apoiado. As lágrimas lhe caíam sem permissão, escorregando pelas suas bochechas, até se perderem no colarinho da camisa. Nunca havia chorado assim em uma rua pública. Nunca havia deixado que ninguém o visse com os ombros caídos, nem com a boca tremendo, nem com a respiração entrecortada, como a de um homem que acabava de reconhecer o rosto de um fantasma muito querido. Do outro lado do trilho, dentro do cerco de madeira remendado, ouviam-se risadas de crianças, vozes de mulheres dando ordens amáveis, o repicar de uma panela pesada contra um fogão, os sons cotidianos de uma casa que alimentava a muitos e não se vangloriava de nada. Fernando passou a mão pelos olhos, respirou fundo, tentou ordenar os pedaços de sua memória, que haviam se espalhado de repente, como peças de um quebra-cabeça antigo que alguém acabara de pisar. Aurora Santos. O nome voltava uma e outra vez a golpeá-lo nas têmporas. Aquela mulher de tranças longas, de mãos grossas, de avental sempre salpicado de farinha. Aquela mulher que havia recebido sua mãe enferma e sem rumo, quando o resto do mundo lhes havia fechado as portas. Aquela mulher que o havia sentado sobre seus joelhos, sendo ele apenas um menino muito pequeno, e lhe havia dado o primeiro prato de comida quente que recordava ter comido em sua vida. Afastou-se devagar do muro onde se segurava. Deu uns passos para trás. Não queria ser visto por nenhuma das mulheres que entravam ou saíam do portão. Não, ainda não. Assim regressou ao carro onde Arthur Santos o esperava com expressão discreta. Sentou-se no banco traseiro, fechou a porta com suavidade. Ficou em silêncio por vários minutos, olhando o teto do veículo. "Vamos, senhor?" perguntou o motorista com cuidado. "Ainda não", respondeu Fernando com voz quebrada. "Primeiro preciso saber se de verdade é ela quem fundou este lugar. Preciso saber quem é essa mulher que sai todas as tardes do depósito com uma caixa vazia entre os braços." Arthur assentiu. Não fez perguntas. Havia aprendido ao longo dos anos a não indagar quando os olhos de seu patrão tinham aquele brilho particular, o brilho que não se resolvia com dinheiro. Enquanto isso, dentro da casinha da luz, Mariela havia entrado pelo portão e havia deixado o papelão sobre uma mesa longa de madeira que ocupava o centro de um pátio interno. Sobre aquela mesa já havia outras embalagens empilhadas, algumas abertas, outras cortadas pela metade, outras desarmadas e estendidas como lençóis de papelão. "Tia Mariela, nos trouxe mais caixas hoje?" perguntou uma menina pequena puxando sua manga com os olhos brilhantes. "Sim, meu amor. Uma grande para que a senhora Rosália possa terminar o berço do bebê de Dona Clemência." A menina aplaudiu com as 2 mãos e saiu correndo para avisar a todos. Mariela sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro, e tirou a mochila que levava sobre o ombro. Deixou-a pendurada em um prego junto à entrada. Caminhou até a cozinha, onde várias senhoras estavam repartindo pratos de sopa fumegante entre crianças sentadas em bancos longos. Chegou Mariela, anunciou uma das mulheres. "Vem, minha filha, prove esta sopa que está de lamber os dedos." "Rosália, mais tarde. Antes quero perguntar algo." A senhora Rosália Silva, uma mulher robusta, de braços firmes e voz alegre,
secou as mãos em um pano pendurado no ombro e virou-se para Mariela com expressão atenta. Ela era a encarregada de tudo o que tivesse a ver com carpintaria simples, costura e trabalhos manuais dentro da casinha. Os berços de papelão para os bebês recém-chegados, os baús para guardar a roupa doada, as estantes para os poucos livros que tinham, tudo aquilo Rosália construía com suas próprias mãos, com os papelões que Mariela lhe trazia cada tarde. O que houve, menina? Tem cara de susto. Mariela baixou a voz, aproximou-se mais. Hoje quase não pude trazer a caixa. O supervisor novo quis me denunciar na frente de todos. Gritou que eu era uma ladra. Me fez abrir o papelão na frente dos colegas. Foi horrível, Rosália. A senhora Silva soltou uma palavra suave entre dentes e apoiou as duas mãos nos ombros de Mariela. Ai, minha filha. E o que aconteceu? Apareceu a chefe de recursos humanos e o colocou em seu lugar. Mas ele não vai ficar quieto. Eu o conheço. Amanhã vai buscar uma forma de me prejudicar. E se me demitem, Rosália? Se me demitem, não terminou a frase. Não era necessário. Se Mariela perdesse aquele emprego, a casinha perdia seu sustento principal, porque o que ninguém fora daquelas paredes sabia era que boa parte do pequeno salário de Mariela era usada para comprar arroz, óleo, leite em pó, frutas para as crianças do lar. O pouco que lhe restava mal dava para pagar o quartinho alugado onde ela dormia. Minha filha, não se preocupe agora com isso, disse Rosália com firmeza suave. Uma coisa de cada vez. Sua mãe, que em paz descanse, costumava dizer que os problemas vão se resolvendo como se cozinha o feijão, um a um, com fogo lento. Mariela assentiu, mas seus olhos se encheram de lágrimas ao escutar a menção de Dona Aurora. Haviam passado já vários anos desde que sua mãe havia partido e ainda havia momentos em que estendia a mão procurando-a antes de recordar que já não estava. Do lado de fora do portão, oculto ainda atrás do poste enferrujado da esquina, Fernando havia regressado a pé. Não havia podido ficar dentro do carro. Algo o empurrava a se aproximar, ainda, e cada detalhe que captava ia se encaixando, ia confirmando, ia golpeando seu peito com mais força. Aquela mesma estrutura, aquele mesmo pátio interno, aquela mesma mangueira retorcida no canto que ainda dava fruta depois de tantos anos. Ele havia brincado sob aquela árvore. Ele havia comido mangas caídas com as mãos sujas, sentado sobre uma pedra plana que ainda estava ali. Sua mãe o observava da porta da cozinha, enferma, mas sorridente, enquanto Dona Aurora lhe preparava um chá quente para acalmar a tosse. As lembranças chegavam agora em ondas. Imagens que ele havia enterrado debaixo de anos de reuniões, assinaturas, contratos, viagens em avião particular, imagens que nenhum terapeuta caro, nenhum retiro espiritual nas montanhas, nenhuma taça de licor envelhecido jamais havia conseguido arrancar de seu peito. Sacou o celular do bolso, discou um número, esperou. Patrícia, sou eu. Patrícia Lima, sua assistente pessoal há mais de uma década, respondeu com voz alerta do outro lado. Senhor Camargo, diga. Preciso que procure um expediente. Nos arquivos antigos da empresa, de muitos anos atrás, uma doação que minha mãe fez antes de morrer foi para uma casa comunitária em um bairro periférico. Chamava-se a Casinha da Luz. Era administrada por uma senhora chamada Aurora Santos. Houve um silêncio breve do outro lado. Senhor, perdoe, mas o senhor nunca me havia mencionado nada disso. Nunca havia mencionado a ninguém, respondeu ele com a garganta fechada. Mas preciso agora. Esta noite quero todos os documentos, todos os cheques, todas as cartas, tudo o que tivermos arquivado. E se não houver nada, quero que me diga que não há nada. Mas procure, Patrícia, por favor, procure. Sim, senhor. Já mesmo me ponho a isso. Fernando desligou. Ficou com o telefone apertado contra o peito durante vários segundos, porque agora recordava algo mais. Algo que havia ficado traspapelado no fundo de sua memória, protegido por anos de orgulho e ocupações. Antes de morrer, sua mãe lhe havia pedido uma única coisa, uma promessa. Uma frase dita com o último alento, enquanto lhe apertava os dedos contra uns lençóis brancos emprestados pelo Hospital da Caridade, onde Dona Aurora trabalhava na cozinha, lençóis que haviam sido estendidos sobre a cama humilde do quartinho do fundo da Casinha da Luz. Meu filho, nunca se esqueça de Dona Aurora. Ela nos salvou quando ninguém mais quis nos olhar. Volte a procurá-la algum dia. Devolva a ela,
nem que seja um pouquinho, de tudo o que nos deu. Ele havia prometido com lágrimas nos olhos, e depois, com os anos, com o sucesso, com a urgência de construir um império, com a soberba de quem acredita que o presente apaga o passado, havia deixado aquela promessa cobrir-se de poeira. Apoiou-se contra o poste, fechou os olhos. "Perdoa-me, mamãe", sussurrou ao ar com os lábios tremendo. Dentro da casinha, Mariela já havia se sentado em um canto da cozinha com um prato de sopa entre as mãos. A pequena Esperança Almeida, a menina mais inquieta do lar, havia se acomodado sobre suas pernas. Mariela soprava a colher antes de dá-la a ela. "Tia, vai me contar outra vez a história da vovó Aurora? Qual você quer hoje, meu amor?" A de quando ela resgatou o menino magrinho do hospital. Mariela sorriu com ternura. Era uma das histórias favoritas das crianças do lar. Uma história que sua mãe lhe havia repetido 1000 vezes ao longo da vida e que ela, sem saber porquê, conservava na memória com uma precisão estranha, como se aquele menino magrinho tivesse sido alguém importante para o destino de todos. Há muito tempo, começou Mariela com voz de contadora de histórias. A vovó Aurora trabalhava na cozinha de um hospital da caridade, um hospital humilde para gente que não tinha dinheiro para pagar remédios. E um dia chegou uma senhora muito enferma carregando seu menininho pela mão. Esperança abriu muito os olhos. A senhora quase não podia falar de tanta tosse e o menino, magrinho e calado, agarrava forte a saia da sua mamãe, como se tivesse medo de que o vento o levasse. Ninguém queria recebê-los em lugar nenhum, nem albergues, nem refúgios, nem igrejas. Diziam que já não havia vaga, que não tinham orçamento, que já estavam cheios. E a vovó Aurora o que fez, tia? A vovó Aurora saiu do hospital com seu avental ainda posto. Caminhou até onde eles estavam sentados no banco de fora, pegou-lhes a mão e lhes disse: "Venham comigo para minha casa, que onde comem 2, comem 4, e onde há coração há abrigo." Os olhos de Esperança se encheram de lágrimas pequeninas. "Os trouxe aqui mesmo, para esta casinha." A mamãe ficou até que descansou em paz. "E o menino?" "O menino cresceu um pouquinho conosco. E depois algum parente distante veio buscá-lo e o levou." "E voltou a visitar alguma vez, tia?" Mariela fez uma pausa. Olhou para o portão sem saber por quê. "Não, meu amor. Esse menino nunca mais voltou. Minha mãe o esperou a vida toda, mas esse menino nunca mais voltou." Lá fora, escondido contra o poste, Fernando Camargo caiu sentado na calçada empoeirada. Cobriu o rosto com as 2 mãos porque esse menino magrinho do conto era ele, e acabava de escutar com seus próprios ouvidos o que o mundo havia pensado de seu esquecimento. Fernando Camargo manteve-se sentado na calçada durante um tempo que lhe pareceu eterno. A poeira do trilho havia grudado na calça fina, mas a ele não importava. Pela primeira vez em muitos anos, nada lhe importava realmente, exceto a voz que continuava soando dentro de seu peito como um sino distante. Esse menino nunca mais voltou. Esse menino nunca mais voltou. Levantou-se com dificuldade, suas pernas pareciam de algodão. Caminhou devagar de regresso ao carro, onde Arthur Santos o esperava com a expressão de quem sabe que não deve perguntar nada. "Vamos, Arthur, por agora." "Para o escritório, senhor?" "Não, para casa. Preciso pensar e preciso ler os documentos que Patrícia está procurando." O carro afastou-se devagar do bairro São Rafael dos Pinheiros. Fernando olhava pela janela sem ver. As luzes da cidade começavam a acender uma a uma, como se alguém estivesse acendendo velinhas para uma reza coletiva. Aquela noite, fechado no estúdio de sua enorme casa, Fernando recebeu das mãos de Patrícia Lima um envelope amarelo coberto de poeira. A assistente o havia encontrado em um arquivo esquecido no porão da empresa, dentro de uma caixa rotulada com letras descoloridas. "Doações pessoais. Dona Teresa Monteiro de Camargo." O nome de sua mãe. Fernando afastou uma taça de água e estendeu o envelope sobre a escrivaninha. Suas mãos tremiam. Dentro havia recibos assinados, cartas escritas com caligrafia redondinha, fotografias em preto e branco e uma folha dobrada em 4 partes, amarelada pelos anos. Abriu-a com cuidado. Era uma carta de sua mãe dirigida a Dona Aurora Santos. "Querida Aurora, minha irmã de alma, se estiver lendo isso, é porque meu tempo já se cumpriu. O médico me deu poucas semanas. Não tenha medo. Vou em paz. Graças a você. Por favor,
Cuide sempre dessa casinha que abriu com suas próprias mãos. E se algum dia meu Fernando voltar, lembre-o de quem foi sua mãe. Lembre-o que ele nasceu do amor, não do luxo, e que um homem vale o que faz pelos outros, não o que acumula para si mesmo. Deixo aqui todo o dinheirinho que consegui juntar vendendo meus brincos de ouro, os únicos que me restaram. Use-os para as crianças do bairro, para o leite, para os cadernos. Eu continuarei cuidando de você do céu. Sua eterna irmã Teresa. Fernando fechou os olhos. Uma lágrima caiu sobre a folha amarelada. Não havia falhado somente com Dona Aurora. Havia falhado com sua própria mãe. Ao pé da carta, havia uma lista escrita com a letra miúda de Aurora Santos, detalhando cada coisa que aquele dinheiro havia comprado ao longo dos anos seguintes: fraldas, remédios, uma caldeira nova, livros de primário, uma mangueira plantada no pátio, uma mangueira. Fernando deixou o papel cair sobre a mesa e cobriu a boca com as duas mãos. Enquanto isso, no quartinho alugado onde Mariela vivia, a noite também pesava. Ela havia tirado os sapatos, lavado o rosto com água fria e sentado-se em frente a uma mesinha de madeira com 3 fotos emolduradas em cima. Uma de sua mãe, Dona Aurora, sorrindo com avental posto, outra de Mariela menina, subida nos ombros de uma mulher mais velha, e uma terceira, a mais gasta de todas, onde sua mãe aparecia junto a outra senhora magra e enferma, abraçando um menininho de olhos grandes. Mariela acariciou essa terceira foto com o dedo polegar. "Quem será você agora, menininho?" sussurrou. "Minha mãe sempre sentiu sua falta. Sempre se perguntava se você estava comendo bem, se alguém lhe contava histórias antes de dormir. Não sabia por quê, mas aquela noite sentiu um impulso estranho de colar essa foto no espelho, como se alguém pudesse ver lá e reconhecer lá. Fez isso e deitou-se para dormir sem saber que a poucos quilômetros dali o menino magrinho da foto chorava como adulto sobre uma carta de sua mãe. Ao amanhecer do dia seguinte, Mariela chegou aos Armazéns Horizonte Sul com a mesma rotina de sempre. Cumprimentou o porteiro, bateu o ponto, dirigiu-se ao corredor onde montava os pedidos do turno matutino, mas algo estava diferente. Os colegas a olhavam de soslaio. Alguns escondiam o celular ao ver lá passar, outros murmuravam baixinho entre eles. Um deles até riu, uma risada breve e forçada quando ela passou por perto. Mariela sentiu um nó no estômago, mas não disse nada. Uma colega, Yolanda Dias, aproximou-se dela com cara de susto e lhe falou em voz baixa: "Minha filha, você tem que ver. Ontem à noite alguém subiu o vídeo para as redes." "Que vídeo?" "O de ontem, quando o supervisor te parou no portão e te fez abrir a caixa na frente de todos. Já tem milhares de visualizações. Dizem coisas horríveis de você nos comentários, que você é ladra, que tinha que dar exemplo para as demais. Olha." Yolanda lhe mostrou a tela do celular. Ali estava o vídeo, Mariela de pé junto ao banco de metal com o papelão aberto, enquanto Ricardo a apontava gritando. Um título grande escrito por algum debochado dizia: "Funcionária descarada leva coisas do depósito e é pega em flagrante." Mais de 40.000 reproduções em uma noite. Mariela engoliu em seco. O mundo inteiro encolheu-se à sua volta. Apoiou-se sobre uma caixa da estante para não cair. "Não tenho palavras, Yolanda." Ninguém perguntou. Ninguém quis saber por que eu levava esse papelão. Só tomaram como entretenimento. "Minha filha, não se preocupe. Vários colegas já estão dizendo lá dentro que isso foi errado, que Barreto exagerou. Mas ele anda por todos os lados como um pavão. Tenha cuidado. Diz que hoje vai conseguir a assinatura para te demitir." No andar superior, dentro do escritório envidraçado da gerência, Ricardo Barreto batia na mesa com o punho, enquanto falava com 2 subgerentes. Seu rosto estava avermelhado, as veias do pescoço saltavam. "Eu não vou permitir que essa mulher me faça passar ridículo. O vídeo já está em todas as partes. Estão me rotulando como o supervisor abusador. A mim, quando foi ela que levou o material da empresa. Tem que demiti-la hoje mesmo." Hoje, ouviram bem, antes do meio-dia. Um dos subgerentes, um homem prudente chamado Camilo Andrade, tentou acalmar os ânimos. "Ricardo, tranquilo. Isso tem que ser aprovado por Lúcia Costa e acima dela o próprio senhor Camargo. Não podemos passar por cima do protocolo. Há que esperar." "Então, que venha o senhor Camargo", gritou Ricardo.
que desça de seu pedestal e veja com seus próprios olhos quem tem trabalhando aqui. O que Ricardo não sabia era que o Sr. Camargo já havia visto com seus próprios olhos e que estava a ponto de entrar pela porta daquela sala em questão de minutos. Na casinha da luz, a manhã também havia amanhecido com movimento. Rosália Silva estava terminando de montar o berço de papelão para o bebê de Dona Clemência Soares, uma moça jovem que havia chegado ao refúgio há poucos dias, sem família e sem saber para onde ir. O pequeno havia nascido na noite anterior em um hospital público e regressaria aquela mesma tarde nos braços de sua mãe. Rosália havia forrado o papelão com tecidos macios doados. Havia pintado estrelinhas nas paredes com tinta acrílica sobressalente. Havia reforçado a base com outra camada de papelão grosso daqueles que Mariela trazia do depósito. O berço estava lindo, humilde, mas feito com amor de verdade. Já chegou Clemência com o bebê, avisou uma das senhoras da porta. Dona Clemência entrou com o menino enrolado em uma manta. Tinha os olhos cansados, mas brilhantes. Quando viu o berço pintado com estrelinhas, parou de repente. Levou a mão à boca e começou a chorar. Rosália, isso vocês fizeram para meu filho? Claro que sim, minha filha. Este menino é de todas nós agora. Bem-vindo a esta casa. Vem, deita o anjinho aqui dentro. Clemência colocou o bebê com cuidado sobre os tecidos macios. O pequeno abriu os olhos por um instante. Fez um pequeno ruído com os lábios e voltou a dormir tranquilo. Todas as mulheres da casinha aplaudiram suavemente. Algumas choravam, outras sorriam com o rosto transformado. Era um desses momentos pequenos que sustentavam a vida inteira daquele lugar. Um menino observava tudo de um canto. Tinha os braços cruzados, os joelhos magros aparecendo sob as calças remendadas e um olhar desperto, demasiado desperto para sua idade. Mateus Silva, 12 anos, olhos grandes e escuros. Havia se criado na casinha desde pequeno, desde que sua mãe o deixou uma noite chuvosa e nunca mais voltou. Dona Aurora o havia tomado como próprio, e quando Aurora partiu, foi Mariela quem assumiu o cuidado silencioso daquele menino sem pedir nada em troca. Mateus não falava muito, mas via tudo e recordava tudo. Rosália o descobriu no canto e lhe sorriu. Meu filho, o que você faz aí tão calado? Estava pensando, tia. Em que, meu amor? No senhor que estava lá fora ontem, o de terno. Rosália virou-se devagar para ele. Qual senhor, Mateus? O que chorava agarrado ao poste. Eu o vi da janela de trás. Estava escutando a história da tia Mariela e chorava muito, tia. Como a gente chora quando dói algo muito antigo. Rosália sentiu um arrepio. Não soube por quê, mas algo se mexeu dentro dela. E ele te viu, meu filho? Não, tia. Eu me escondi atrás da cortina, mas ele tinha a cara de alguém que conhecia este lugar, como se tivesse estado aqui antes. Rosália ficou calada. Olhou o menino com uma mistura de ternura e pergunta. Mateus, não conte isso para ninguém ainda. Deixe que eu pense devagar. Certo, tia? Naquela mesma manhã, poucas horas depois, um carro escuro estacionou em frente ao cerco de madeira da casinha da luz. Do assento traseiro desceu um homem alto, vestido com roupa muito mais simples que a do dia anterior. Camisa sóbria, calça escura, sem gravata. Havia decidido não entrar como empresário. Havia decidido entrar como o que era realmente, um filho que havia demorado demais para voltar. Fernando ficou em frente ao portão um instante, respirou fundo, empurrou a madeira. Dentro, as mulheres se moviam de um lado para outro, algumas lavando, outras cozinhando. As crianças brincavam no pátio interno sob a mangueira retorcida que ainda dava fruta. Rosália foi a primeira a notar o estranho. Limpou as mãos no avental e caminhou em direção a ele com expressão cautelosa. Posso ajudar, senhor? Fernando abriu a boca. Quis falar. Não pôde. Olhou ao seu redor. O pátio, a árvore, a pedra plana, a cozinha ao fundo, as cortinas gastas, tudo estava igual. Tudo exatamente igual a como se lembrava. Começou com a voz quebrada. Eu estive aqui há muitos anos, quando era um menino muito pequeno, com minha mãe. Rosália levou a mão ao peito lentamente. Mateus, que observava da porta da cozinha, abriu os olhos muito grandes. Era o mesmo senhor que havia chorado agarrado ao poste. Como se chama o senhor? Perguntou Rosália com cuidado. Fernando Camargo. Mas minha mãe se chamava Teresa Monteiro. Ela morreu aqui nesta casa em um quartinho ao fundo.
com uns lençóis que Dona Aurora havia trazido emprestados do Hospital da Caridade, onde ela trabalhava na cozinha. Rosália deixou o pano que tinha na mão cair. "Meu Deus", sussurrou. Nesse mesmo instante, da porta da cozinha, uma voz falou atrás de Rosália: "Teresa Monteiro". Fernando levantou a cabeça e ali, de pé sob o marco de madeira da porta, com o avental posto e as mãos brancas de farinha, estava Mariela Ramos. Ela o olhava fixamente. Ela não o reconhecia pelo rosto, mas reconhecia algo mais profundo. Reconhecia o sobrenome, reconhecia a história, reconhecia a foto que tinha colada no espelho de seu quarto. O tempo parou entre os dois. As crianças pararam de brincar, as mulheres pararam de cozinhar. Rosália parou de respirar por um instante. Mariela deu um passo para a frente. Seus olhos se encheram de lágrimas. O senhor é o menininho magrinho da foto. Fernando sentiu as pernas dobrarem-se. Apoiou-se no tronco da mangueira e assentiu devagar com a cabeça. "Sim", disse com a voz despedaçada. "Eu sou esse menino, o que nunca mais voltou, até hoje." Mariela caminhou em direção a ele devagar, com os olhos cheios de lágrimas quentes, e sem dizer uma palavra a mais, o abraçou. Abraçou-o como a filha de Aurora abraçando um irmão perdido. Abraçou-o como o conto do pátio por fim terminado. E enquanto Fernando chorava contra o ombro daquela mulher que apenas no dia anterior havia sido humilhada em seu próprio depósito, Mateus Silva, da porta da cozinha, limpava uma lágrima com a manga e sentia que algo enorme acabava de mudar para sempre. Porque naquele pátio de terra, debaixo de uma mangueira plantada com os brincos de ouro de uma mãe moribunda, o menino que havia esquecido finalmente havia regressado à casa. Mas nenhum dos três imaginava que naquele mesmo instante, no andar superior dos Armazéns Horizonte Sul, Ricardo Barreto assinava com letra raivosa o documento de demissão imediata de Mariela Ramos Santos, e que no dia seguinte, quando ela tentasse regressar ao trabalho, a porta do depósito estaria fechada para ela. O abraço debaixo da mangueira durou o que tinha que durar. Nem um segundo menos, nem um segundo mais. Mariela finalmente se afastou com cuidado, sem soltar totalmente as mãos de Fernando, e o olhou nos olhos com uma ternura que ele não recordava ter recebido nunca em sua vida adulta. "Venha, senhor Fernando. Sente-se. Vou lhe servir um café e conversamos devagar. Há muito que o senhor precisa saber e há muito que minha mãe deixou esperando pelo senhor." As senhoras da casinha haviam ficado paralisadas observando a cena. Rosália Silva levou o avental aos olhos. Dona Clemência Soares, ainda com o bebê dormindo entre os braços, sussurrava uma oração em voz baixa. As crianças, que a princípio haviam se aproximado curiosas, haviam entendido sem entender que aquele momento era sagrado e haviam se retirado devagar para o pátio traseiro. Só Mateus Silva havia ficado perto, sentado sobre a pedra plana junto ao tronco da mangueira, fingindo montar algo com pedacinhos de arame. Mas suas orelhas grandes estavam bem atentas a cada palavra. Fernando deixou-se guiar até um banco de madeira longo grudado na parede da cozinha. Mariela desapareceu lá dentro. Quando regressou, trazia 2 xícaras fumegantes e uma caixa de latão amassada, dessas antigas onde se guardam os documentos importantes. "Isto minha mãe me deixou antes de ir. Ela me disse que dentro havia cartas, fotos e lembranças de pessoas que ela quis muito. Me fez prometer que se alguma vez aparecesse alguém chamando a esta porta com cara de perdido, eu abriria a caixa sem fazer perguntas." Fernando pôs a mão sobre a tampa. Não se atrevia a levantá-la ainda. "Mariela, a senhora não tem ideia do peso que me tirou ao me receber. Eu vim aqui sem saber o que esperar, sem saber se seria recebido com porta fechada, com reclamações, com silêncio. E a senhora me abraçou. Por quê?" Mariela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, verdadeiro, porque minha mãe me ensinou que aos que voltam tarde não se os julga pelo tempo que demoraram, se os recebe pelo valor que tiveram de voltar. Fernando fechou os olhos. Aquela frase cravou-se dentro dele como uma agulha doce. Abriu a caixa devagar. Dentro havia fotografias desbotadas, pequenos envelopes amarelos, uma trança curta de cabelo guardada em um papel dobrado, e no fundo um caderno forrado com tecido gasto, escrito à mão de princípio a fim com a caligrafia redondinha de Dona Aurora. O caderno era um diário onde Aurora havia anotado ao longo dos anos cada nome, cada rosto,
Cada história que havia passado pela casinha da luz. Fernando o folheou com mãos trêmulas até encontrar uma página marcada com um fio vermelho. Hoje recebi Teresa Monteiro e seu menino Fernandinho. A pobrezinha chegou com a tosse já muito forte. O menino tem os olhos mais grandes que já vi em minha vida. Grudou na minha saia desde que entrou. Dei-lhe leite morno com um pouco de mel. Tomou tudo de uma vez. Disse-me com essa vozinha pequenina: "Senhora, a senhora nos quer?" Eu disse que sim e jurei por dentro que jamais ia deixar que este menino passasse fome enquanto eu estivesse viva. Fernando não pôde continuar lendo, fechou o caderno e o apertou contra o peito. Chorou em silêncio, como os homens que passam a vida sem se permitir chorar e de repente ficam sem represas. Mariela não disse nada, somente lhe apoiou uma mão nas costas e esperou. Enquanto aquele reencontro ocorria debaixo da mangueira nos armazéns Horizonte Sul, a manhã avançava com uma tensão distinta. Ricardo Barreto já havia assinado o documento de demissão e o havia entregado pessoalmente ao escritório de Lúcia Costa. Havia exigido que a demissão fosse executada naquele mesmo dia. Havia alegado perda de confiança, escândalo público e afetação à imagem corporativa devido ao vídeo viralizado. Lúcia havia lido o documento com o senho franzido. Sabia que algo ali não encaixava. Uma demissão por justa causa requeria provas, e ela mesma havia revisado pessoalmente o papelão vazio. Não havia delito, não havia roubo, não havia absolutamente nada que sustentasse a decisão. Mas Ricardo tinha o respaldo de 2 subgerentes que ele mesmo havia recrutado com o tempo e o protocolo, por desgraça, permitia executar a separação sob certas figuras administrativas. Lúcia pegou o telefone, discou diretamente para o escritório do Sr. Camargo 3 vezes. Ninguém atendeu. Patrícia Lima respondeu por mensagem escrita que o senhor estava em uma reunião particular inadiável e que não podia ser interrompido por nada do mundo. Lúcia apertou os lábios, passou a mão pela testa e assinou o documento com uma mão, enquanto com a outra abria um segundo arquivo à parte em seu computador, um arquivo particular onde começou a guardar cópias de tudo. O vídeo, as testemunhas, o protocolo violado, as mensagens internas. Algo lhe dizia que aquela história não havia terminado ainda e que ela ia precisar de cada um desses papéis mais tarde. Quando Mariela regressou ao depósito aquela tarde para terminar um pedido pendente, a surpresa a golpeou no portão. O vigilante, um homem mais velho de nome Bernardo Souza, olhou-a com tristeza e lhe falou em voz baixa: "Minha filha, não posso te deixar entrar. Tenho instruções escritas. Me deram a ordem esta manhã." "Que ordem, seu Bernardo?" "Você está demitida, minha filha, desde hoje. Aqui diz que por escândalo público e perda de confiança." "Sinto muito, de verdade. Mas se eu te deixar passar, quem perde o trabalho sou eu." Mariela ficou parada em frente ao portão durante vários segundos. Não chorou, não gritou, não discutiu. Somente assentiu devagar com a cabeça, como quem já havia se preparado para aquele golpe desde a noite anterior. "Entendo, seu Bernardo. Obrigada por me avisar com respeito. Não é sua culpa, minha filha. Há algo mais." Bernardo tirou o envelope do bolso de sua jaqueta. Entregou-o com discrição, olhando para os lados. "A dona Yolanda me deixou esta manhã bem cedo, com a instrução de que eu te entregasse somente se te negassem a entrada. Diz que dentro está tudo o que você vai precisar." Mariela pegou o envelope com cuidado, guardou-o em sua carteira sem abri-lo. Ali mesmo, despediu-se do vigilante com um sorriso apagado e empreendeu o caminho de regresso a pé, sem forças sequer para tomar o ônibus. Caminhou quarteirões e quarteirões pela avenida. O sol batia em seu rosto. Os carros passavam ao seu lado. Ninguém a olhava, ninguém sabia quem era. Era apenas uma mulher a mais caminhando com o peso do mundo sobre os ombros. Quando chegou a uma praça pequena, sentou-se em um banco de ferro. Abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia 2 folhas escritas à mão por Yolanda Dias. "Amiga, quando ler isto, já não estará trabalhando conosco. Sinto na alma, mas quero que saiba que não está sozinha. Vários colegas estamos organizando algo por baixo. Temos o vídeo original sem edição. Temos testemunhas dispostas a falar de como Barreto te humilhou sem motivo. Temos o relatório interno onde fica claro que a caixa estava vazia e temos, além disso, algo que você não sabe ainda.
Mariela virou a folha com o coração acelerado. Meses atrás, Barreto demitiu outra colega do turno da noite, uma moça chamada Dalila Rodrigues. Inventou que faltava material do depósito e a acusou na frente de todos, igual ao que fez com você. Dalila perdeu o trabalho, perdeu a casinha onde vivia, quase perdeu a guarda de seu filho por não ter salário. E depois, quando revisaram os inventários, descobriram que o material faltante estava em um depósito escondido. Barreto mesmo o havia retirado para vendê-lo por fora, mas quando isso se soube, ele já havia acobertado o caso com uma assinatura comprada. Nós temos provas desse outro caso também, e agora com seu vídeo viral, por fim abriu-se a janela para desmascará-lo. Mariela sentiu o ar escapar-lhe do peito de repente. Ricardo Barreto não era somente um supervisor abusador, era um ladrão que há anos usava mulheres humildes como fachada para seus próprios delitos. E ela, sem saber, havia se tornado o fio que podia desfazer todo o nó. Mariela dobrou a carta, apertou-a contra o peito e pela primeira vez em toda a tarde seus olhos soltaram lágrimas, mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de raiva transformando-se em força. Naquela mesma noite, na casinha da Luz, Fernando não quis ir embora. Havia ficado ajudando a repartir o jantar das crianças, embora mal soubesse servir um prato. Havia escutado histórias junto à mangueira. Havia se sentado na pedra plana onde comia manga sendo criança. E havia chorado em silêncio, enquanto as crianças brincavam ao seu redor, sem entender por que aquele senhor elegante tinha os olhos vermelhos. Mateus Silva havia se aproximado devagar e se sentado ao seu lado sem falar, somente compartilhando o espaço, como fazem as crianças quando sentem que o adulto que tem ao lado precisa mais de companhia que de palavras. Senhor Fernando, disse Mateus depois de um longo silêncio. Quando eu tiver sua idade, quero ter coração. Não quero ter somente dinheiro, porque o dinheiro acaba, mas o coração continua trabalhando até o último dia. Fernando virou-se devagar para o menino. Quem te ensinou isso, Mateus? A tia Mariela. E antes dela, a vovó Aurora. Ela me contava que um coração guardado em uma caixa vazia vale mais que 1000 caixas cheias de ouro. Fernando sentiu um golpe no peito. Caixas vazias todo este tempo, todos estes anos. Enquanto ele havia vivido obcecado em encher caixas com dinheiro, com contratos, com cifras, aquela mulher humilde havia caminhado cada tarde pela rua carregando caixas vazias que eram, na realidade, as mais cheias do mundo, cheias de propósito, cheias de memória, cheias de amor. Nesse mesmo instante, Mariela entrou pelo portão da casinha. Vinha cansada, com os sapatos sujos, com a carteira pendurada no ombro, com os olhos inchados, mas com algo novo no olhar. Uma faísca, uma decisão. Fernando pôs-se de pé assim que a viu. Mariela, o que aconteceu? Ela se aproximou, deixou a carteira sobre o banco, respirou fundo. Me demitiram hoje, senhor Fernando. Barreto conseguiu a assinatura para me separar da sua empresa. Fernando apertou as mandíbulas. O sangue subiu às têmporas. O que disse a senhora? Que me demitiram sem provas, sem audiência, sem direito a me defender. Mas não vim reclamar com o senhor. Eu não vim pedir que me devolva o trabalho. Mariela, não, senhor. Escute-me. Eu vim pedir outra coisa. Sacou da bolsa a carta de Yolanda Dias. Estendeu-a. Fernando a recebeu com a mão tremendo. Leu-a em silêncio, linha por linha. Quando terminou, seus olhos tinham um brilho diferente do daquela manhã. Já não eram os olhos do empresário frio. Tampouco eram os olhos do homem quebrado. Eram os olhos do menino do pátio de manga convertido em guerreiro. Isto não é contra mim, Mariela. Isto é contra outras Dalilas. Isto é contra outras Marielas. Isto é contra toda mulher humilde que tenha passado pelas mãos desse homem em minhas próprias empresas. Exatamente, senhor Fernando. E se vamos lutar, quero que lutemos não só por mim, quero que lutemos por todas as que não tiveram esta sorte. Fernando assentiu devagar, pegou o telefone do bolso, discou um número. Patrícia, preciso que amanhã na primeira hora me reúna com Lúcia Costa, com os assessores legais e com um investigador particular. E preciso também dos expedientes de todas as trabalhadoras demitidas por escândalo público nos últimos anos. Todas, sem exceção. Não quero que nenhuma nos escape. Desligou. Olhou para Mariela. Amanhã começa outra guerra e desta vez não vamos perdê-la. A torre corporativa do Grupo Camargo Logística
erguia-se contra o céu da manhã seguinte como um gigante de cristal. Fernando entrou pela porta principal com um passo que os funcionários da recepção nunca haviam visto nele. Não cumprimentou com a frieza habitual. Não pediu café. Não se deteve em frente ao espelho do corredor executivo para se ajeitar. Caminhou direto para o elevador particular com Mariela Ramos ao seu lado, vestida com a mesma simplicidade de sempre, a carteira cruzada sobre o peito e o olhar altivo. Os funcionários viravam-se discretamente. Alguns reconheciam Mariela do vídeo, outros somente percebiam o ar diferente que rodeava aquela mulher humilde, caminhando ao lado do dono do grupo empresarial. Na sala de reuniões do 22 grau andar, já esperavam Lúcia Costa, Patrícia Lima, 2 advogados corporativos de nome Inácio Figueiredo e Valentina Pereira, e um homem de expressão serena com uma pasta grossa sobre os joelhos, o investigador particular Estevão Cardoso. Fernando entrou e fechou a porta pessoalmente. Não se sentou na cabeceira. Arrastou uma cadeira comum das do lado da mesa e a pôs junto à de Mariela. Depois acomodou-se ao seu lado. O gesto foi pequeno, mas disse tudo. Mariela não era uma convidada naquela reunião. Era a outra voz principal. Obrigado por virem a esta hora, abriu Fernando com voz firme. Serei direto. O que vamos falar aqui não sai desta sala até que eu autorize. Estamos diante de um problema que é muito maior do que parece e vamos atacá-lo pela raiz. Lúcia Costa respirou fundo e abriu seu laptop. Senhor Camargo, antes que o senhor continue, eu preciso lhe dizer algo. Eu sabia que a demissão da senhora Ramos estava errada. Tentei avisá-lo, mas não consegui contatá-lo a tempo. Ainda assim, assinei o documento sob pressão de Barreto e seus subgerentes. Quero que saiba que durante todo o processo guardei cópias particulares de cada evidência que passou pelas minhas mãos. Tenho backups do vídeo sem editar. Tenho mensagens internas onde Barreto presume de ter influência sobre a gerência operacional e tenho os protocolos violados apontados um por um. Abriu uma pasta na tela com mais de 40 arquivos ordenados por data. Fernando olhou para Lúcia com uma mistura de respeito e gratidão. Lúcia, a senhora acaba de fazer mais por esta empresa em uma única noite do que muitos executivos em toda a sua carreira. Obrigado. Depois virou-se para o investigador. Estevão, conte-nos o que encontrou. Estevão Cardoso colocou a pasta sobre a mesa. Abriu-a com calma. Senhor Camargo, dediquei toda a madrugada a investigar o padrão que a senhora Yolanda Dias descreveu na carta que vocês me enviaram e os achados são contundentes. Ricardo Barreto tem executado demissões sob acusações similares durante anos. Todas as vítimas têm sido mulheres, todas humildes, todas sem recursos legais para responder. E em pelo menos 3 casos confirmados, os inventários faltantes que ele atribuiu às trabalhadoras apareceram depois vendidos em locais informais do mercado negro, rastreáveis até intermediários contratados diretamente por ele. Mariela apertou os punhos sobre os joelhos. Identifiquei 7 demissões suspeitas, continuou Estevão. Dessas 7, 6 mulheres ainda vivem dentro do mesmo perímetro urbano. As localizei todas e uma delas, a mais conhecida pelos demais funcionários, é Dalila Rodrigues Pires. Vive em um quarto alugado atrás de uma padaria. Perdeu a guarda temporária de seu filho durante meses por falta de salário comprovável. Hoje sobrevive vendendo salgados em um carrinho ao lado da parada de ônibus. Fernando fechou os olhos um instante. Quando os abriu, o olhar lhe ardia. Pôde contatá-la? Sim, senhor. Me recebeu esta madrugada. A princípio desconfiou de mim, mas quando lhe contei que estávamos investigando Barreto, começou a chorar. Disse-me que há anos esperava que alguém lhe cresce. Mariela falou pela primeira vez desde que havia se sentado. Eu quero conhecê-la hoje mesmo. Fernando assentiu. Iremos juntos. A padaria ficava em uma esquina estreita, onde o cheiro do pão recém-assado se misturava com o barulho dos ônibus. Atrás de uma pequena grade lateral, ao fundo de um quintalzinho, estava o quarto de Dalila Rodrigues. Era um espaço pequeno, limpo, com uma só cama, um fogão, uma imagem religiosa pregada na parede e um caderninho escolar aberto sobre uma mesinha. Dalila saiu para recebê-los com um avental sobre a roupa. Tinha os olhos apagados, mas com uma dignidade intacta. Assim que viu Mariela, cobriu a boca com as mãos e os olhos se encheram de lágrimas. A senhora é a do vídeo?
sussurrou. A que não se quebrou, a que falou de frente. Mariela a abraçou sem pensar. Duas mulheres humilhadas pelo mesmo homem, reconhecendo-se sem se terem conhecido antes. Fernando manteve-se uns passos atrás, dando-lhes espaço, mas sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Outra vez se sentaram dentro do quarto pequeno. Dalila lhes contou tudo. Como Barreto lhe havia inventado um roubo de ferramentas. Como a havia humilhado na frente dos colegas do turno noturno. Como havia perdido o salário, depois o quarto onde vivia, depois seu filho, que havia tido que ir morar por um tempo com uma tia enquanto ela tentava reconstruir algo. Como havia querido denunciar, mas os advogados que consultou lhe disseram que sem provas concretas não havia caso. Como havia aprendido a fazer salgados da memória de sua mãe, porque era a única coisa que não precisava de chefe para subsistir. Mas o mais difícil não foi perder o trabalho, senhora Mariela. O mais difícil foi ver os olhos do meu filho quando tive que deixá-lo com minha irmã. Ele tinha apenas 7 anos. Me perguntou se eu ia deixar de ser sua mãe, e eu tive que mentir jurando que nos reencontraríamos rapidinho, quando no fundo eu não sabia se ia ser verdade. Mariela pegou as 2 mãos dela. Dalila, já chega. Já não está sozinha. O que lhe fizeram vão pagar e vamos resgatar seu filhinho com você. Isso eu juro pela alma da minha mãe. Fernando adiantou-se e ajoelhou-se junto à cama de Dalila para ficar à sua altura. Senhora Dalila, eu sou o dono do Grupo Camargo Logística. Eu sou o homem a quem a senhora, durante todos estes anos, amaldiçoou em silêncio por não proteger seus próprios funcionários. E a senhora tinha razão. Eu não olhava para baixo. Eu olhava para os balanços, para os relatórios, para as cifras. E enquanto eu assinava papéis em meu escritório, homens como Barreto destruíam vidas como a sua, usando minha empresa como escudo. Senhora Dalila, escute-me. Hoje eu estou aqui para lhe pedir perdão pessoalmente e para lhe dizer que tudo o que lhe foi tirado lhe será restituído. O salário de todos estes anos, os danos morais, o quarto que perdeu, e a senhora terá um emprego digno em minha empresa o dia que a senhora quiser regressar. Mas só o dia que a senhora quiser. Porque ninguém mais em meu nome a obrigará a nada. Dalila levou as 2 mãos ao rosto e chorou longamente. Mariela lhe passou um lenço. Antes de ir, Fernando lhe entregou um cartão com um número direto. Ligue-me quando quiser. De noite, de madrugada, quando quiser. Agora este número também é seu. Quando saíram do quarto, Fernando parou um instante na esquina da padaria, apoiou a mão contra a parede e respirou fundo. Mariela aproximou-se. Está bem, senhor Fernando? Não, Mariela, não estou bem, mas pela primeira vez em muito tempo. Tampouco quero estar ainda. Acho que precisava sentir isto. Acho que minha alma estava adormecida de tanto conforto. Caminharam juntos para o carro onde Arthur Santos os esperava em silêncio. Naquela mesma tarde, Fernando convocou um conselho diretivo extraordinário. Não pediu permissão a ninguém, simplesmente avisou que a reunião era obrigatória e que todos deviam estar presentes. Ricardo Barreto, convocado junto aos demais gerentes operacionais, entrou na sala com o peito estufado, sem suspeitar o que o esperava. Quando viu Mariela sentada junto ao senhor Camargo, seu rosto descompôs-se em um instante. "O que essa mulher faz aqui?" perguntou levantando a voz. "Esta é uma reunião de gerência." "Sente-se, Barreto", respondeu Fernando, sem levantar o olhar dos papéis. "E abaixe a voz. Hoje quem vai falar sou eu." Ricardo sentou-se confuso, ainda tentando impor presença com o gesto. Fernando abriu uma pasta. Sobre a mesa, exibiu fotografias, inventários cruzados, documentos assinados e registros de movimentos em depósitos secundários. "Senhor Barreto, há anos o senhor vem utilizando esta empresa como uma ferramenta particular para enriquecimento pessoal. Há anos o senhor constrói acusações falsas contra mulheres humildes para desviar a atenção dos roubos que o senhor mesmo executa com intermediários. Há anos o senhor usa meu sobrenome, minha assinatura e minha empresa como escudo de suas próprias atividades ilegais." Ricardo pôs-se de pé. "Isso é mentira. Eu tenho anos de serviço impecável. O senhor não tem provas de nada." "Provas?" Fernando também se pôs de pé. Apontou as pastas sobre a mesa. "Aqui tem provas. Aqui tem nomes. Aqui tem datas aproximadas. Aqui tem testemunhas dispostas a declarar. Aqui tem a declaração assinada da senhora Dalila Rodrigues Pires, uma mulher que o senhor arruinou e a quem estou restituindo hoje mesmo sua dignidade e seu sustento."
Ricardo empalideceu. O senhor, e além disso, senhor Barreto, aqui tem a declaração de 5 mulheres mais. Todas demitidas pelo senhor sob acusações falsas. Todas dispostas a testemunhar. Todas acompanhadas por uma equipe legal que minha empresa vai pagar do próprio bolso para fazer justiça. Os demais gerentes da sala observavam a cena em um silêncio absoluto. Alguns baixaram o olhar, outros olharam para Ricardo com expressões entre a surpresa e a condenação. Ninguém se atreveu a defendê-lo. Fernando virou-se para os advogados corporativos. Inácio, Valentina, procedam com a notificação formal. O senhor Barreto fica separado da empresa de maneira imediata, com justa causa comprovada. Todos os pagamentos pendentes ficam retidos enquanto se resolvem os processos administrativos correspondentes e ponham de imediato à disposição do Ministério Público todos os documentos recolhidos. O senhor não pode me fazer isso, gritou Ricardo com a voz quebrada. Eu tenho família, eu tenho responsabilidades. Mariela, que havia permanecido calada durante toda a reunião, olhou então pela primeira vez. Eu também tenho família, senhor Barreto. Tinha colegas neste depósito, que eram minha família. Tinha crianças em uma casa humilde, que são minha família. E o senhor ia nos afundar a todas com a mesma facilidade com que ontem assinou minha demissão. Assim que não use essa palavra conosco. O senhor não sabe o que significa. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Ricardo foi escoltado para fora da sala por 2 agentes de segurança da empresa. Antes de sair, virou-se uma última vez para Mariela com um olhar de ódio. Mas ela não lhe devolveu o olhar. Já não tinha tempo para ele. Estava olhando para a frente. Aquela noite, ao regressar à casinha da luz, Mariela encontrou Mateus Silva esperando-a sentado na pedra plana do pátio, olhando a lua entre os galhos da mangueira. Tia, você venceu. Mariela sentou-se ao seu lado, passou o braço pelos ombros. Hoje sim, meu amor. Mas esta história não terminou ainda. Faltam mais crianças para ajudar, faltam mais casas para abrir, faltam mais vozes para levantar. Mateus apoiou a cabeça no ombro de Mariela e entre as folhas da árvore, as primeiras estrelas da noite brilharam como testemunhas silenciosas de algo muito maior que apenas estava começando. Durante as semanas que se seguiram à separação de Ricardo Barreto, a empresa inteira pareceu respirar diferente. Os corredores do depósito mudaram de tom. Os colegas que antes olhavam para o chão começaram a se cumprimentar com um sorriso aberto. Yolanda Dias foi promovida a supervisora do turno matutino. O vigilante Bernardo Souza recebeu um reconhecimento público por sua integridade e os documentos recolhidos pelo investigador Estevão Cardoso já estavam nas mãos do Ministério Público, avançando com um peso que nenhum advogado comprado podia frear. Valentina Pereira, a advogada corporativa, coordenava junto com Inácio Figueiredo a restituição financeira a cada uma das 7 mulheres identificadas. Não somente a Dalila Rodrigues, também a Sônia Alves, a Márcia Rocha, a Adelaide Ribeiro, a Berta Costa, a Rosana Lima e a Eugênia Ferreira. Todas visitadas, todas escutadas, todas reconhecidas como vítimas de um padrão que havia sido ignorado durante demasiado tempo. Fernando Camargo havia mudado. Não era o mesmo homem que entrava em seu escritório com pressa. Agora chegava cedo, passava pelo depósito para cumprimentar os trabalhadores pelo nome e terminava suas jornadas na casinha da luz, ajudando a servir o jantar ou sentando-se na pedra plana junto à mangueira para escutar as histórias de Mateus Silva. Mas havia algo que ainda não havia enfrentado, algo que havia guardado dentro do peito como uma pedra pequena, mas pesada, algo que Mariela Ramos havia notado sem dizer nada. Seu filho Sebastião Camargo, um rapaz adolescente, alto, calado, que vivia na mesma casa enorme que Fernando, mas que há anos não cruzava com ele mais de 3 palavras ao dia. Desde que a mãe de Sebastião havia falecido, pai e filho, haviam se tornado 2 habitantes de um mesmo castelo silencioso. Uma tarde, Mariela se atreveu a tocar no assunto. Senhor Fernando, não é assunto meu, mas o senhor está reconstruindo a vida de muitas pessoas e a de seu próprio filho. Fernando baixou o olhar para a xícara de café que segurava entre as mãos. Mariela, com Sebastião, eu já não sei por onde começar. Ele me olha como se eu fosse um estranho. E tem razão. Durante anos eu fui um estranho. Então, deixe de sê-lo.
Fernando a olhou. Mariela sorriu com aquela ternura firme de sempre. Traga-o para a casinha. Não lhe explique nada antes. Deixe-o ver com seus próprios olhos. Naquela mesma noite, Fernando esperou Sebastião na sala grande da casa. O rapaz desceu as escadas com os fones de ouvido, o senho fechado, e a atitude de quem já havia decidido que aquela conversa também seria vazia. Sebastião, amanhã quero te levar a um lugar. Pai, tenho planos. Te peço somente uma tarde. Depois, se quiser, não me volte a dirigir a palavra pelo resto da sua vida, mas me dê essa tarde. O rapaz tirou um fone de ouvido, olhou-o com desconfiança. Que lugar? Um lugar onde há muito tempo alguém nos salvou a vida, a sua avó Teresa e a mim, um lugar que eu traí durante anos com meu esquecimento e que hoje me está ensinando tudo o que eu deveria ter te ensinado a você. Sebastião ficou calado. Algo no tom de seu pai era novo. Sem se dar conta, assentiu com a cabeça. Quando o carro parou em frente ao cerco de madeira da casinha da luz, Sebastião olhou pela janela com uma mistura de curiosidade e receio. Nunca em sua vida havia estado em um bairro assim, nem em uma rua de terra, nem em frente a uma casa humilde com telhado de chapas remendado. Fernando desceu primeiro. Sebastião o seguiu devagar. Dentro, as crianças brincavam no pátio traseiro. Rosália Silva lavava pratos junto ao fogão. Dona Clemência Soares amamentava seu bebê sentada em uma cadeira plástica. Esperança Almeida corria atrás de uma galinha distraída. E na mesa longa do pátio interno, Mariela estava dobrando papelões junto a Mateus. Mateus foi o primeiro a ver Sebastião. Ficou quieto olhando-o. Sebastião não sabia o que fazer. Afundou as mãos nos bolsos. Deu um passo para o lado como quem procura sair sem ser notado. Mas Mateus levantou-se da cadeira, caminhou em direção a ele sem medo e estendeu-lhe a mão. Olá, eu sou Mateus. Você é o filho do senhor Fernando. Sebastião hesitou. Nunca ninguém lhe havia falado com essa naturalidade. Em seu colégio particular, todos calculavam cada frase antes de lhe dirigir a palavra. Estreitou a mão do menino com torpeza. Sim, sou Sebastião. Vem, vou te mostrar a mangueira que sua avó Teresa ajudou a plantar. Sebastião virou-se para seu pai confuso. Fernando assentiu com os olhos úmidos. O rapaz seguiu o menino até o centro do pátio. Durante a próxima hora, Mateus contou a Sebastião toda a história com a voz clara de quem não tem idade para mentir. Falou de Dona Aurora, da doença de Teresa, de como aquela árvore havia crescido com os brincos de ouro de uma mãe que havia dado tudo, de como aquele menino magrinho do conto era agora seu pai. Sebastião escutou. Em nenhum momento interrompeu. Em nenhum momento fez cara de tédio nem pegou o celular. No final, simplesmente sentou-se na pedra plana, olhou a árvore, passou uma mão pelos olhos. Fernando aproximou-se devagar, sentou-se junto a seu filho. Pai, por que nunca me contou nada disso? Porque eu mesmo o havia enterrado, filho. Porque eu acreditava que o melhor era esquecer. E enquanto eu me esquecia de quem havia sido, também me esqueci de ser seu pai. Te peço perdão, Sebastião, por todos os anos que não estive, por todos os silêncios, por todas as vezes que preferi uma reunião antes que um jantar com você. Sebastião não respondeu imediatamente. Baixou a cabeça, seus ombros tremeram e de repente aquele adolescente de casca dura, aquele rapaz que há anos fingia que nada lhe importava, inclinou-se para seu pai e o abraçou. Abraçou-o demoradamente. Abraçou-o como não o fazia desde que era muito pequeno. Mariela os viu da porta da cozinha. Levou as mãos ao peito, as lágrimas lhe rolaram sem aviso. Essa mesma noite, já de regresso em casa, Fernando convidou seu filho ao estúdio. Mostrou-lhe a caixa de latão que Mariela lhe havia entregue. Mostrou-lhe a carta de Teresa, mostrou-lhe o diário de Aurora, e ali, entre as páginas do diário, encontraram juntos uma folha solta que Fernando não havia revisado ainda. Era uma anotação breve escrita por Aurora anos depois da morte de Teresa. Hoje veio me visitar o tio que levou o pequeno Fernandinho, um homem mais velho, de poucas palavras, veio com os olhos tristes. Me disse que não era capaz de criar o menino como ele merecia, mas que os papéis legais o obrigavam a cumprir. Rogou-me que o perdoasse se algum dia o menino crescesse sem amor. Prometeu-me ao menos assegurar que nunca lhe faltasse alimento nem escola. Rezei por ele e rezei por Fernandinho.
Porque às vezes os que cumprem uma obrigação sem carinho fazem mais dano silencioso que os que abandonam de frente. Fernando leu a anotação 2 vezes. Sebastião o observava do outro lado da escrivaninha. Pai, esse tio foi o que te criou? Sim. E nunca soube me explicar, porque sempre senti que ele cumpria um dever, não um carinho. Hoje eu entendo. Ele fez o que pôde, mas o frio com o qual eu aprendi a viver vinha daí. E eu, sem me dar conta, estava te passando esse mesmo frio a você. Sebastião aproximou-se, pôs uma mão sobre a de seu pai. Não vai fazer mais isso, pai. Não vai fazer mais isso. No dia seguinte, na casinha da Luz, Dalila Rodrigues chegou caminhando com um menino pequeno pela mão. O menino olhava tudo com olhos grandes, assombrado pela mangueira, pelos outros meninos correndo, pelo cheiro de guisado saindo da cozinha. Mariela, apresento-lhe meu filho. Hoje o recuperei. A juíza confirmou esta manhã. Mariela ajoelhou-se em frente ao menino. Acariciou-lhe a bochecha com ternura. Olá, meu amor. Bem-vindo à casinha. O menino sorriu timidamente e aproximou-se de Dalila escondendo-se atrás de sua saia. Mateus aproximou-se com um papelão recortado em forma de avião e o entregou como presente. Vem, vou te ensinar a voar isso. Os 2 meninos saíram correndo para o fundo do pátio. Dalila e Mariela ficaram uma junto à outra, olhando-o se afastar. Nenhuma disse nada, não era necessário. Lá fora, em frente ao portão, um carro escuro estacionou. Desceram 3 pessoas com câmeras e cadernos. Um repórter aproximou-se do cerco com respeito. Esta é a casinha da Luz? Viemos do Notícias do Sul. Nos contaram que aqui há uma história que o país inteiro deveria conhecer. Mariela olhou para Rosália. Rosália olhou para Mariela e pela primeira vez em décadas a casinha estava a ponto de sair do anonimato. A equipe do Notícias do Sul entrou na casinha da Luz com o respeito de quem pisa em terreno sagrado. A repórter chamava-se Antônia Lacerda. Era uma mulher séria, de voz baixa, que havia pedido por telefone a autorização de Mariela antes de levar uma única câmera para o interior do pátio. Mariela havia aceitado com uma única condição: que não a fizessem protagonista da reportagem, que falassem de Dona Aurora, das mulheres da casinha, das crianças, da mangueira. A entrevista durou toda a manhã. Antônia escutou com os olhos brilhantes. Rosália Silva mostrou os berços de papelão que havia montado ao longo dos anos. Dona Clemência Soares contou como havia chegado sem rumo com seu bebê e havia sido recebida sem perguntas. Esperança Almeida recitou um poema que havia aprendido com tia Mariela. Mateus Silva, sentado na pedra plana, relatou com sua voz clara a história do menino magrinho do conto, sem nomear Fernando, porque Mariela lhe havia pedido respeito por aquele segredo ainda seu. Fernando Camargo observava de um canto do pátio junto a Sebastião. Havia decidido não aparecer em câmera. Não era seu momento. Era o momento delas. Quando a reportagem foi ao ar, o país inteiro parou. As redes se encheram de comentários. Milhares de pessoas choraram em frente às suas telas. O vídeo que meses antes havia humilhado Mariela nos armazéns Horizonte Sul foi substituído nas plataformas por um vídeo novo. Aquele onde Rosália mostrava um berço de papelão com estrelinhas pintadas. Aquele onde Esperança recitava seu poema com as mãos entrelaçadas. Aquele onde Mateus dizia olhando direto para a câmera com aquela dignidade das crianças que já haviam vivido demais. Minha tia Mariela me ensinou que as pessoas boas não precisam que as vejam, lhes basta saber que estão fazendo o correto. Essa frase percorreu o continente inteiro em questão de dias. A resposta pública foi um tsunami. Chegaram doações de lugares que ninguém esperava. Famílias humildes enviando pequenas quantias em envelopes com cartas escritas à mão. Empresas médias oferecendo serviços. Universidades convocando Mariela como oradora convidada. Em escolas pedindo para visitar a casinha com seus alunos e mães anônimas. Enviando mensagens confessando que aquela história lhes havia devolvido a fé em algo que acreditavam perdido. Fernando não se moveu do meio, mas tampouco ficou nas margens. Convocou uma coletiva de imprensa própria, uma só, curta, na porta de sua torre corporativa. Falou de pé, sem pódio, sem assessores, atrás, com Sebastião ao seu lado. Meu nome é Fernando Camargo Monteiro. Durante anos construí um império ignorando as pessoas que sustentavam cada tijolo de meus edifícios. Hoje declaro publicamente 2 coisas. A primeira, que o Grupo Camargo Logística
vai destinar parte permanente de suas receitas à Fundação Aurora Santos, criada oficialmente desde hoje, dedicada a proteger e acompanhar mulheres humildes, vítimas de demissões arbitrárias e de abusos trabalhistas silenciosos. A segunda, que esta fundação não vai levar meu nome, vai levar o nome da mulher que me salvou quando eu era apenas um menino muito pequeno. Porque os impérios se constroem com cifras, mas os legados se constroem com gratidão. O discurso durou menos de 2 minutos, mas foi compartilhado milhões de vezes. Passaram os dias. A casinha foi restaurada com a ajuda dos doadores, mas respeitando cada detalhe original. A mangueira ficou intacta. A pedra plana continuou em seu lugar. As cortinas gastas foram substituídas por outras novas, mas Rosália guardou as velhas em um baú como relíquia. O cerco de madeira foi reforçado. Foram adicionados 2 quartos a mais ao fundo, uma pequena biblioteca com livros doados pelas escolas do país e uma placa nova junto à placa antiga de Dona Aurora que dizia: "Aqui se recebe a todos. Onde há coração há abrigo." Ricardo Barreto foi condenado formalmente pelo sistema judicial. Os bens acumulados com seus roubos foram entregues como parte da restituição às vítimas. Não voltou a aparecer em nenhum documento público. Sua história terminou como terminam todas as histórias daqueles que acreditaram que podiam humilhar os humildes sem consequências. No silêncio do esquecimento, Dalila Rodrigues aceitou o emprego que Fernando lhe ofereceu, mas não como operária, como coordenadora do novo programa de acompanhamento de trabalhadoras, dedicado a vigiar os protocolos internos da empresa e prevenir qualquer forma de abuso. Seu filho, reintegrado definitivamente, foi matriculado na mesma escola pública onde Mateus havia estudado. Lúcia Costa foi promovida a diretora-geral de recursos humanos do grupo. Patrícia Lima manteve seu posto de assistente pessoal, mas Fernando lhe reconheceu oficialmente os anos de lealdade com um pacote que lhe permitiu construir por fim a casa própria que nunca havia conseguido. Yolanda Dias, de sua nova posição de supervisora, fundou um pequeno comitê interno de trabalhadoras para revisar queixas silenciosas. Bernardo Souza continuou sendo o vigilante do portão, mas agora entrava e saía com a cabeça erguida. O investigador Estevão Cardoso foi contratado permanentemente pela empresa para auditar outros depósitos em distintas regiões, e as outras 6 mulheres resgatadas pela investigação seguiram seus caminhos com restituição integral. Sebastião Camargo voltou à casinha todos os fins de semana sem que ninguém lhe pedisse. Havia começado a ajudar com as tarefas escolares das crianças. Havia descoberto quase por casualidade que era bom explicando matemática. Mateus o havia adotado como irmão mais velho silencioso. Uma tarde, caminhando juntos pelo pátio, Sebastião parou em frente à mangueira. "Pai, eu quero estudar algo que sirva para lugares como este. Não quero administrar empresas. Quero fazer leis que protejam as pessoas que ninguém protege." Fernando não respondeu imediatamente. Passou o braço pelos ombros, apertou-o forte contra o peito e sorriu com os olhos cheios de lágrimas. "Sua avó Teresa teria tido orgulho de você, filho, e eu também." Uma manhã tranquila, Mariela subiu ao quartinho onde vivia. Aproximou-se do espelho e pela primeira vez em muito tempo descolou a foto velha que tinha ali havia meses. Aquela onde sua mãe abraçava uma mulher enferma e um menininho de olhos grandes. A foto do menino magrinho ela levou consigo até a casinha. Entregou-a a Fernando sem dizer uma palavra. Fernando a pegou com mãos trêmulas, reconheceu sua mãe, reconheceu Dona Aurora, reconheceu a si mesmo, pequeno, apertado contra a saia da mulher que lhe havia dado o primeiro prato quente de sua vida. "Mariela, onde estava esta foto?" "Colada no espelho do meu quarto. Todas as noites antes de me deitar, eu olhava o menininho e lhe desejava boa noite, sem saber quem era, sem saber que algum dia ia chegar caminhando a esta porta convertido em homem." Fernando não pôde falar. Guardou a foto contra o coração. No último dia daquele ano, a Casinha da Luz organizou um jantar aberto para todo o bairro. Mesas longas montadas com papelões forrados com tecidos, panelas grandes de sopa fumegante, pães fresquinhos, centenas de velas pequenas espalhadas pelo pátio. Vieram os vizinhos, vieram as famílias das crianças do refúgio, vieram as mulheres resgatadas, vieram trabalhadores do depósito, antigos e novos.
Veio Antônia Lacerda com sua equipe, mas desta vez sem câmera, somente para comer. Veio Sebastião com uma amiga do colégio que havia insistido em conhecer o lugar. Vieram Lúcia, Patrícia, Yolanda, Bernardo, Estevão, Inácio, Valentina, Dalila com seu filho pela mão, Dona Clemência com seu bebê dormindo no ombro, Esperança correndo entre as pernas dos convidados. No centro do pátio, debaixo da mangueira, Fernando e Mariela sentaram-se um junto ao outro na pedra plana. Mateus se acomodou entre os dois como sempre. Rosália pediu silêncio com um golpe suave de colher contra uma panela. Todos se calaram. Até a brisa pareceu parar. Mariela, minha filha, diga algumas palavras. O lugar as está pedindo. Mariela não queria, mas Mateus a empurrou suavemente com o ombro. Ela se pôs de pé, olhou ao redor, respirou fundo e falou com a voz mais serena do mundo. Durante muito tempo eu caminhei por esta cidade carregando caixas vazias. As pessoas riam, as pessoas me apontavam, as pessoas juraram que eu era uma ladra, que eu era uma louca, que eu não valia nada, mas essas caixas nunca estiveram vazias. Essas caixas carregavam a memória da minha mãe, carregavam os sonhos destas crianças, carregavam a fome de senhoras que não tinham para onde ir, carregavam o silêncio de todas as mulheres que alguma vez foram humilhadas por alguém mais forte e não tiveram voz para se defender. Fez uma pausa, os olhos lhe brilhavam. Hoje quero lhes dizer algo que minha mãe me ensinou, que as pessoas valiosas não se medem pelo que trazem entre os braços, se medem pelo que carregam dentro do coração. Que uma caixa vazia em mãos corretas pode construir berços para bebês, mesas para crianças, tetos para mães sem casa, e que uma caixa cheia de ouro em mãos equivocadas não alcança nem sequer para comprar a paz de um minuto. Os olhos de todos os presentes estavam úmidos. Até as crianças, embora não entendessem tudo, sentiam que algo grande estava sendo dito. Obrigado, Senhor Fernando, por voltar. Obrigado, Sebastião, por escutar. Obrigado a cada uma de vocês, mulheres, por se levantarem depois de cada humilhação. Obrigado, mamãe, onde quer que esteja, por ter me ensinado que o amor verdadeiro nunca fica em uma caixa, sempre se reparte. Ficou em silêncio, baixou o olhar e depois com a última voz sussurrou: bendita seja esta casinha, bendita seja esta herança de caixas vazias, bendita seja a gente que não se rende. O pátio explodiu em aplausos, em lágrimas, em abraços cruzados. Mateus levantou-se sobre a pedra plana e abraçou Mariela pela cintura. Fernando abraçou Sebastião. As mulheres se abraçaram entre elas. As crianças correram entre todos, repartindo risadas como presentes. Acima, entre as folhas da mangueira, a brisa moveu suavemente os galhos, como se alguém de algum lugar finalmente tivesse fechado um livro depois de muitos anos de espera paciente. E naquele pátio de terra, sob uma mangueira plantada com os brincos de ouro de uma mãe moribunda, construído com as mãos ásperas de uma mulher humilde que carregava caixas vazias todas as tardes, o mundo encontrou o que havia esquecido: procurar que a dignidade não pesa, que a bondade nunca se esgota e que os corações verdadeiros, embora o mundo não os veja passar, sempre estão carregando algo sagrado entre os braços.